Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo, leitura da Carta aos Hebreus. E desta vez nós vamos ler o capítulo 4. Nós já temos falado a respeito desta carta, que ela tem muitas perguntas não respondidas, e isso se dá em função de que ele está lidando com um assunto bastante complexo, e ele vai respondendo na medida em que ele entende que as perguntas vão surgindo, mas na medida que também ele vai respondendo, a partir da resposta que ele dá, novas questões se levantam. E o capítulo 4 é um desses capítulos onde existem muitas respostas, e em meio às respostas surgem novas perguntas. Leiamos os primeiros versículos. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E os versos 11 até o verso 13 também, ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O escritor aqui, ele vem argumentando desde o início a respeito da superioridade de Cristo. Ele começa dizendo que Jesus Cristo, o Filho, ele é superior de uma maneira absoluta. Posteriormente, ele compara Jesus aos anjos e diz claramente que aquele que é adorado é superior aos adorantes, aqueles que adoram. Então, ele cita que quando Deus introduz o seu Filho, ele ordena aos anjos que o adorem. Então fica estabelecido a partir deste argumento e também pelas outras argumentações que Jesus é superior aos anjos, não somente em seu estado pré-encarnacional, como também no seu estado de encarnado, ou seja, enquanto ele esteve aqui, os anjos o serviram. Posteriormente, no capítulo 3, ele compara Jesus a Moisés. E ao comparar a Moisés, ele usa a figura do senhor da casa e o mordomo da casa, aquele que serve. Ele diz que Moisés foi fiel naquilo que lhe foi designado como missão, de servir a casa de Deus. Ele diz: esta casa somos nós. Mas Jesus é o senhor da casa. A razão da existência da casa é Ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas e nós somos dele. Agora no capítulo 4... o autor vai introduzir uma nova argumentação. E ele vai dizer assim: Jesus é superior a Josué. E o capítulo 3 e o capítulo 4 formam como que uma dupla aqui para entender um argumento só. A obra de Moisés, ela não foi plenamente concluída. Moisés tira o povo do Egito, porém ele mesmo não consegue introduzir o povo na Canaã terrenal. Ele leva o povo até a margem ali do Jordão, mas não cruza o Jordão, ele não introduz as pessoas, aquela geração. E aqueles que ele tirou do Egito morreram no deserto. Quem continua aquilo que Moisés começou é Josué.
E Josué, ele leva o povo de Israel a possuir a terra prometida, mas não faz também isso de maneira efetiva, porque a liderança de Josué, é mais ou menos uns 30 anos que ele está na liderança do povo até sua morte, e nesse íntere ele consegue fazer com que as tribos se estabeleçam nas suas posses. Porém, quando você vai ler o livro de Juízes, você descobre que ainda permaneceu muitas pessoas, muitos povos daqueles que eles deveriam ter retirado da terra prometida. E por esta razão, então, eles tiveram 300 anos de instabilidade. Todo o período coberto de Juízes é um período de 300 anos, onde aquilo que Josué não conseguiu efetivamente fazer, até porque o tempo não lhe foi permitido nesse sentido, mostra que tanto a obra de Moisés, de retirar o povo do Egito, mas não introduzi-lo na terra prometida, como também a obra de Josué, de conseguir fazer com que eles entrassem, mas não possuíssem efetivamente toda a terra da promessa, mostra que eles eram iniciadores de algo, mas não consumadores. Tanto Moisés como Josué mostram que eles fizeram uma libertação parcial. Tirar o povo do Egito, levá-lo para a terra, mas não conseguiu dar a eles uma identidade de nação. Essa identidade de nação vai surgir já no período de Samuel, Saul e Davi. É lá então que eles conseguem chegar na plenitude daquilo que eles queriam, ser uma nação livre, uma nação que pudesse se autogerir, uma nação que tivesse uma identidade própria. Então, tanto Moisés quanto Josué não conseguiram terminar plenamente o ideal que eles tinham. E Jesus é superior aos dois porque Jesus não somente é o iniciador desta obra de redenção, mas ele também é o consumador. Jesus é o que começa e leva até o final, diferente de Moisés e Josué, que, por razões diversas, não conseguiram ser efetivos naquilo que eles gostariam ou tinham como projeto de vida realizar. A superioridade de Cristo fica evidente nisto. E aí ele introduz um assunto que vai gerar, evidentemente, diversas questões, que é a questão do descanso. E ele diz, olha, Josué não conseguiu dar descanso àqueles que introduziu na terra prometida. Porque aquele descanso que Josué acabou de alguma maneira proporcionando a eles, e eu disse posteriormente veio Davi consumando plenamente isso, era um descanso relativo, porque era um descanso relacionado a ter uma terra, a ser dono de uma região, onde eles podiam ter alguma identidade nacional, plantar, colher, ser uma nação livre, ter sua própria lei, assim por diante. Mas era um descanso temporário, um descanso terrenal nesse sentido. E os que pereceram no deserto não entraram no descanso, mas os que entraram também não puderam desfrutar efetivamente o descanso, porque mais à frente, já nos dias de Davi, o salmista diz que o Senhor tinha um outro descanso para o seu povo. E a citação que ele faz é esta, que haveria então um outro descanso para o qual Israel, como nação, ainda não tinha entrado. E que descanso é esse? Ele aplica aqui um princípio de que aquilo que Moisés e Josué fizeram são figuras daquilo que Jesus Cristo veio fazer. E aquele descanso que eles buscavam tanto e que acabaram desfrutando, mas era um descanso relativo, um descanso parcial, é uma figura do verdadeiro descanso que Jesus traz. E esse verdadeiro descanso que Jesus traz, nós entendemos ter dupla natureza. A primeira natureza desse descanso é o descanso da alma. A nossa alma, ela anseia por paz, anseia por estar em paz, descansada. E em Jesus Cristo, nossa alma pode descansar, estar em paz.
Não se preocupar mais com condenação eterna, com estar debaixo da ira de Deus, com, de alguma maneira, estar alienado da vida de Deus, porque em Jesus a nossa alma encontra justificação, encontra regeneração, encontra paz. E nós recebemos o Espírito Santo, que traz ao nosso coração a certeza de que somos filhos de Deus, adotados por Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Este primeiro descanso só Jesus pode dar, o descanso da alma. Mas é nesse descanso da alma que a gente encontra uma espécie de garantia do descanso eterno. Quando então nós entraremos na posse definitiva da nossa herança, não uma terra que mana leite e mel entre os rios Eufrates e o rio Nilo. Pelo contrário, uma cidade celestial, não construída por mãos humanas, mas construída por Deus e preparada para nós, que agora, neste momento, somos preservados pelo poder do Espírito Santo de Deus. É esse descanso que ele está dizendo, aguarda o povo de Deus um descanso maior. E para se referir a esse descanso, ele já não fala mais do descanso de Israel, ele fala do descanso de Deus. Aquele referido em Gênesis 2:2, dizendo que Deus, tendo terminado a sua obra de criação, ele então descansa de suas obras. E quando nós cremos em Jesus, recebemos ele como nosso Senhor e Salvador, o primeiro descanso é da nossa alma. E esse descanso é uma espécie de garantia de que nos aguarda um descanso maior, o descanso eterno. Esse descanso onde nós estaremos efetivamente na posse da nossa herança e vamos experimentar de maneira plena todos os benefícios trazidos pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este é o descanso do qual ele está falando. Não fica muito evidente, mas a gente pode entender noutros textos que Jesus está dizendo estas coisas em outros contextos. Quando ele está terminando o capítulo 4, dos versos 14 a 16, ele deixa de lado Josué e introduz agora, meio que abruptamente, uma outra temática que vai se arrastar agora até o capítulo 9. Ele vai vagarosamente aprofundar esta argumentação que ele apresenta agora no capítulo 4, dos versos 14 a 16. Porque ele diz, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até então ele estava comparando Jesus aos anjos, compara Jesus com Moisés, compara Jesus com Josué. E quando ele se dá por satisfeito, por entender que a superioridade de Jesus já está estabelecida, ele então tem liberdade de falar, mas eu tenho algo a lhes dizer, que até agora eu estive guardando, mas eu preciso entrar nesse assunto. Jesus não somente é superior aos anjos, a Moisés e a Josué. O descanso que Jesus vem trazer é muito melhor do que este, trazido por Moisés e Josué. Mas Jesus também é um sumo sacerdote muito superior a todos os que existiram e ainda estão até os dias de hoje. Lembrando que ele está escrevendo esta carta, ainda os sacrifícios estão acontecendo. E ele vai dizer assim, olha, o sacerdócio que recebemos da parte de Arão é um sacerdócio temporário, que não introduzirá o homem no seu descanso efetivo. Eles não descansam e não conseguem trazer um descanso que seja um descanso efetivo. Somente Jesus, um sumo sacerdote superior aos sacerdotes que foram descendentes de Arão, pode trazer a nós esse descanso eterno. E ele diz, ele se identificou conosco para se compadecer das nossas fraquezas,
mas não se identificou conosco em nossos pecados. Por essa razão, nós podemos agora, tendo esse sumo sacerdote superior, nos achegar com confiança, com certeza de fé, diante do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui ele introduz. No próximo vídeo nós vamos aprofundar essa questão da superioridade de Jesus em relação ao sacerdócio araônico e também de seus filhos. Deus o abençoe.